Olá, tudo bem? Sou o professor Oli Soares, professor de História. Vou trabalhar com você agora a nossa Primeira Guerra Mundial, mas nós vamos trabalhar as fases da Primeira Guerra. Em vídeos anteriores, o que nós trabalhamos com você? Nós trabalhamos um vídeo anterior a esse que você tem, por exemplo, a causa da chamada Primeira Guerra Mundial. Então nós reunimos todas as causas da guerra e elencamos para você. Aí você vai observar então que nós vamos viver um momento agora, onde quando a nossa guerra começou, nós vamos passar então por algumas etapas, tá? Que são as etapas características do processo envolvendo a nossa chamada Primeira Guerra Mundial. Então vejam só que bonitinho. Primeiro, a nossa guerra em si, ela tem que ser dividida e poderá ser dividida em três grandes fases. Olha só que legal. Nós temos uma primeira guerra de movimento, uma guerra de trincheiras e uma segunda guerra de movimento. Tá? Você vai observar, portanto, que a fase mais longa e a mais interessante vai ser essa aqui, ó, que é a famosa guerra de trincheiras. Tanto é que essa guerra de trincheiras, ela que normalmente caracteriza a nossa Primeira Guerra Mundial. Então, quando você utiliza a expressão guerra de trincheiras, significa dizer o quê? Que nós estamos trabalhando sobre a chamada Primeira Guerra, tá? Detalhe interessante, nessa Primeira Guerra de movimento, o que nós vamos encontrar? As nações procuram simplesmente ocupar posições, o quê? Posições estratégicas. Então é nesse contexto que nós vamos encontrar o quê? Mataram o nosso arquiduque Francisco Ferdinando. O Francisco Ferdinando era herdeiro do trono austro-húngaro, tá? E a nossa Áustria simplesmente exigiu a punição do culpado. Até aí, sem problema nenhum, a nossa Sérvia concordou. O grande pepino foi que a Sérvia se recusou a aceitar um tribunal austríaco. Então, diante disso, a nossa Áustria atacará Belgrado, ou seja, a nossa Áustria vai declarar guerra à Sérvia. Quando ela declara a guerra à Sérvia, a partir desse momento, o que nós vamos encontrar? A Rússia, como parceira interessada na região dos Balcãs, a nossa Rússia vai declarar guerra à Áustria. E a partir daí, as nações que faziam parte da Tríplice Aliança e da Tríplice Entente vão gradativamente uma declarando guerras às outras. E nesse contexto, portanto, nós vamos encontrar que elas estão tentando obter posições o quê? Que sejam estratégicas. Por isso que nós chamamos isso de uma guerra de movimento. Detalhe interessante que nós vamos encontrar aqui é a nossa Itália. Olha só que troço doido, cara. Olha que bonitinho. A nossa Itália declarou-se neutra. Ela disse, cara, eu não vou participar da guerra não. Essa Tríplice Aliança é uma aliança de defesa, não é uma aliança de ataque. Então eu simplesmente não vou participar. Então isso caracteriza o início da nossa chamada o quê? Primeira Guerra Mundial. Onde a nossa Alemanha, olha só, nesse momento tinha um interesse muito grande em organizar esse plano aqui, ó, o famoso plano Schlieffen, tá? O plano Schlieffen, tanto fede como Catinga, você não vai fazer prova oral, tá? O que o plano Schlieffen dizia? Que nós queremos evitar a guerra em duas frentes. Então presta atenção. Evitar a guerra em duas frentes. Então significa dizer o quê? Olha para cá. Olha como é que a nossa Alemanha queria fazer. O objetivo da nossa Alemanha. Então se você pegasse a nossa Alemanha, tá? Aqui está a nossa Alemanha. Qual é o objetivo da nossa Alemanha? Uma guerra contra a França e uma guerra contra aquilo que seria a nossa Rússia. Então tá aqui, ó, a França é a nossa Rússia. Só que ela não quer brigar em duas frentes. Então qual foi a ideia que ela teve? Nós vamos primeiramente atacar a Bélgica, olha só, atacando-se a Bélgica, nós vamos em direção à nossa França, vencemos a França e depois que nós vencermos a França, aí sim eu me dedicaria exclusivamente àquela guerra. Então, na realidade, o plano Schlieffen tinha como objetivo evitar um combate em duas frentes, tá? Essa seria a ideia. Estou tentando evitar o combate em duas frentes. Só que, no entanto, olha só o que vai acontecer. Ela vai entrar aqui, ó, com esse claro objetivo de evitar a guerra em duas frentes, mas, ó, deu certo não, cara. Deu certo não. E nesse momento nós temos uma batalha pertinho de Paris, que é a famosa Batalha do Marne. E nesse momento a nossa guerra parou. Então a nossa guerra parou na frente o quê? Ocidental. Então nesse momento o que nós falamos? Que nós entramos numa guerra de trincheiras. Ou seja, a guerra então não vai para lado nenhum. A nossa guerra vai ficar parada. Durante a nossa guerra de trincheiras nós teremos uma famosa batalha chamada Batalha de Verdun e a nossa Itália mudou de lado. Então, olha só, a nossa Itália que era neutra, olha só, a nossa Itália que era neutra, a Itália agora vai entrar na guerra ao lado da Entente, ou seja, ela fez um tratado em separado, ou seja, prometeram a ela compensações territoriais. Essa foi a promessa que fizeram para a Itália, compensações territoriais. E ela então entra na guerra ao lado da Tríplice Entente. Portanto, ela entrou na guerra contra aquilo que seria a nossa Alemanha. Tá? Situação que nós temos uma tentativa de levar a guerra para a água. Temos aqui a famosa Batalha Naval da Jutlândia,
que é a Batalha da Dinamarca, uma batalha naval. Tentamos levar a guerra para a água, não deu certo, a Alemanha acabou sendo derrotada e a guerra continua no nosso continente. E essas trincheiras, portanto, foram construídas entre Bélgica e Suíça. E nesse contexto a nossa guerra está parada. Então é uma guerra que não se movimenta, é uma guerra que ficou simplesmente o quê? Em stand-by. Perfeito? A nossa Alemanha, portanto, tentou fazer o quê? Tentou envolver mais nações. Então a nossa Alemanha, através do famoso telegrama Zimmermann, tá? A nossa Alemanha propõe que México e Japão se unissem, olha só, se unissem para brigar contra os Estados Unidos. Essa seria a ideia. Eu gostaria que você brigasse contra os Estados Unidos. Qual é o interesse? Tentar prejudicar aquilo que seria os Estados Unidos. E, no entanto, o nosso Japão acabou atacando quem? Atacou a Alemanha. Ou seja, não deu muito certo a proposta alemã. Tranquilo? Por que envolver o México? Porque nós sabemos que Estados Unidos e México têm alguns problemas seríssimos desde o século XIX. Quando você teve uma guerra entre Estados Unidos e México e fizeram um tratado chamado Guadalupe Hidalgo e boa parte de um território que anteriormente era mexicano passou para os Estados Unidos. Então, logicamente, a Alemanha tentou despertar esse nacionalismo dentro do México, mas acabou não dando certo, tá? Em função disso, o ano de 17. Esse ano foi fabuloso, cara, tá? Por qual motivo? Que nesse ano de 17 nós teremos um detalhe interessante. A nossa Rússia saiu da guerra. Por que a nossa Rússia sai da guerra? Ela faz um acordo em separado com a Alemanha, que é um tratado chamado Tratado de Brest-Litovsk. Tá? Então, por esse tratado, a Rússia sai da guerra. A Alemanha achou fabuloso. Por que a Alemanha achou fabuloso? Porque, afinal de contas, nesse momento, a nossa Alemanha estaria chegando naquilo que ela queria, que era brigar apenas em uma frente só, que era a famosa ideia do chamado Plano Schlieffen. Tá? Só que nesse mesmo ano de 17, o que vai acontecer? Os Estados Unidos entram na guerra. E essa entrada dos Estados Unidos vai provocar aqui em cima, olha só, a famosa Segunda Batalha do Marne. Com essa Segunda Batalha do Marne, a nossa Alemanha foi derrotada. Essa derrota trouxe na Alemanha uma proclamação da República, que é a famosa República de Weimar. E essa República de Weimar propõe o quê? O armistício, ou seja, vamos dar um tempo, vamos parar. É a famosa rendição da Alemanha, que foi considerada uma rendição incondicional da Alemanha. Ou seja, a Alemanha perdeu a guerra. E nessa Primeira Guerra Mundial, algumas características são importantes. Por exemplo, as novas armas químicas que começam a ser utilizadas, tá? Morrem mais civis do que militares em função do bombardeio que nós faremos às cidades, utilizando-se dos aviões, tá? Ao mesmo tempo, nós temos que surgem novos países, entre eles a presença da Polônia, com a famosa criação do corredor polonês, tá? O Tratado de Versalhes, que foi imposto à Alemanha, considerado pela Alemanha o ditado de Versalhes, que automaticamente o ditado seria o quê? Uma imposição. E ao mesmo tempo nós fizemos uma aliança chamada Sociedade das Nações, cujo objetivo básico seria o quê? Manter a cooperação internacional e a paz mundial. Seria uma maneira de evitar outras guerras. Perfeito? Então agora observe só, esse mapa conceitual que você tem aqui, ó, ele mostra para você todas as fases da nossa Primeira Guerra Mundial. Quando você for estudar, pega esse mapa conceitual, estude por ali, você vai observar a quantidade de questões que você consegue resolver tendo de posse esses mapas conceituais. Perfeito? Gostou? Compartilhe, se inscreva no canal, deixa um likezinho aí. Até a próxima, um grande abraço, beijo para você. Tchau!